Já prepara o lencinho, porque o vídeo de hoje é pra chorar. Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe uma lista, mas uma listona de livros. Se você, assim como eu, é um leitor que sem explicação nenhuma também gosta de sofrer por livros, vem, porque com certeza você vai sair com várias indicações incríveis depois desse vídeo. Eu tenho esse gênero literário, entendeu? Eu criei pra mim esse gênero literário, é o gênero do livro pra chorar, entendeu? Eu vou lá e procuro livro pra chorar. E às vezes eu já assisti tanto vídeo com esse título pra pegar indicação de livro pra chorar que eu acho que eu vou gostar, que agora acabou. Então eu pensei, bom, se eu não tô encontrando, vai que outra pessoa assim como eu também tá procurando e não tá encontrando. Então nesse vídeo ela vai encontrar. Já entendi agora. Não entendi. Já entendi agora. Então bora começar a lista, porque como eu falei, tem muita coisa boa. Eu nem contei quantos são, eu só fui lembrando aqui, ó, e anotando, entendeu? Porque, né, chorar é uma coisa que marca a gente. Começando com o mais clichê de todos pra mim, que é o quê? A Última Música. Se você já é inscrito nesse canal, então você já me viu falando sobre esse livro, porque assim, eu panfleto ele desde que eu comecei a ler, em todos os lugares. É um super clichêzão, já tem filme, a Miley Cyrus é a protagonista, o Nicholas Sparks tá flopado, ninguém mais lê nada dele, mas não tem problema, gente, porque livro bom é livro compartilhado. E aqui a gente vai ter a história de uma filha adolescente de pais divorciados que precisa passar as férias de verão junto com seu irmão na casa do pai dela, que ela não conversa, não vê, não fala há muitos anos. Desde que seus pais se separaram, ela guarda muita mágoa desse pai e não quis manter contato com ele. Eles têm uma relação bem estremecida, na verdade eles nem têm relação nenhuma. E ela se vê obrigada pela mãe, contra a vontade dela, de largar tudo na cidade onde ela mora e ir passar então as férias junto com esse pai e o seu irmão. E é aí, gente, que muita coisa vai acontecer, porque tem romance, ela vai conhecer um rapaz, vai se apaixonar, vai fazer amizades, mas também vai aprender e crescer muito. E o final... o final já sabe, né? Um outro livro é O Caçador de Pipas, também já foi adaptado, tem filme, é muito famoso, mas eu não posso deixar de dizer, porque foi um dos livros que mais me fez chorar na vida inteira. Se você quer um livro assim, ó, triste, esse com certeza é o livro perfeito para você. Aqui a gente vai acompanhar a história de dois meninos que cresceram juntos no Afeganistão, eram bons amigos, mas tinham vidas completamente distintas, enquanto um deles era filho de um homem de posses, de dinheiro, de influência, e quando o Talibã realmente assume o país e as coisas complicam por lá, ele consegue fugir com seu pai. Esse outro jovem pobre, que tinha um pai também muito humilde, que trabalhava na casa daquele homem rico, ele obviamente precisa ficar para trás, ficam no país, ficam cuidando das propriedades desse homem que foge para os Estados Unidos para tentar dar uma vida melhor para o filho. E a gente vai acompanhar o desfecho dessa história, como que muitos anos depois, por conta de um menino afegão, toda essa amizade, essa história, esses laços, eles voltam à tona. E o que faz esse homem, agora um homem, né, que saiu tão jovem do Afeganistão, jurando nunca mais pisar naquela terra, voltar para aquele país que, mesmo muitos anos depois, continua sob ruína. Mas nem só de ficção se faz o leitor, né? Temos também aqui Anne Frank. Conta a história de uma jovem judia que precisou ficar escondida junto com a sua família dentro de um porão e ela escrevia tudo o que ela vivia, tudo que ela passava no seu diário. É interessante que essa história não foi escrita para ser publicada. Anne Frank era só uma menina entrando na adolescência com seus 13 anos, escrevendo sobre sua vida, sua rotina, seus sentimentos, sua família e seus medos. E o final é muito triste, doloroso e dói ainda mais saber que aconteceu de verdade. Um dos meus livros favoritos da vida e também um dos livros que, se não o que mais me fez chorar em toda a vida, que eu vou reler esse ano inclusive, é A Cidade do Sol, do mesmo autor de Caçador de Pipas. Pensa num homem que sabe escrever história pro povo chorar, é esse, entendeu? Tudo que eu já li dele, eu chorei. E nesse livro a gente tem a história também de duas mulheres, duas protagonistas, que tem criações e vidas completamente diferentes. Uma delas também vem de uma família com mais condições sociais, teve acesso à educação. A outra nasceu e cresceu totalmente sem nenhuma perspectiva de vida, ela só sobrevivia. E como que essas mulheres tão diferentes de criações, classes sociais, inclusive idades bem diferentes, como elas se cruzam por meio de um
casamento. Sim, elas vão se tornar esposas de um mesmo homem. E aí, gente, meu Deus do céu. É um livro também muito, muito, muito real. O autor é afegão, então ele escreve com um conhecimento e uma propriedade sobre a cultura, a história, o que se passa no Afeganistão de uma maneira assim, ó, que parece que você tá lá, sabe? Olhando aquelas cenas, vendo aquilo acontecer, sentindo aquelas sensações. E o final é muito, muito triste. Na verdade, não só o final, esse livro inteiro é triste. Ele é muito triste, ele é muito triste, muito triste e muito triste. E se você quer saber alguma coisa sobre esse livro, é apenas isso, que ele é muito triste. Fiquei magoada que você falou que eu chorei. Mas eu tô falando... Tá bom, não falo mais. Não falo mais, tá bom. Vou fazer uma pausa rápida aqui nesse vídeo, só para pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like também nesse vídeo, que me ajuda muito. Olha só quanto livro bom eu trouxe para vocês nesse vídeo, né? Então não custa nada deixar o seu like e a sua inscrição aqui embaixo. Um outro livro também que eu chorei muito quando li, e tem série, já foi adaptado, eu não gosto tanto da série, mas o livro eu acho ele muito, muito bom, é Os 13 Porquês. Ai, o que dizer, é um livro que você já começa sabendo que uma tragédia aconteceu, que uma pessoa tirou a própria vida. Então, assim, ele não é um livro que vai te surpreender, não vai ser o desfecho que vai te fazer derramar lágrimas, mas como se chegou naquele desfecho. Tudo o que aconteceu para que uma pessoa decidisse agir da maneira como ela agiu. E é tão doloroso estar dentro da cabeça de alguém que está sofrendo com depressão, que está lutando contra os seus sentimentos e tem sentimentos tão ruins assim. E eu acho que isso é o mais potente desse livro. É a gente estar dentro da cabeça das pessoas e entender um pouquinho do que elas pensam e do que as motiva. E eu acho que foi feito de uma maneira muito, muito bacana, assim, nesse livro. O autor foi muito cuidadoso, os cuidados que eu acho que a série não teve em alguns momentos, o autor teve no livro, por isso que eu acho que vale muito a leitura. Eu já falei desse livro aqui também, mas também, gente, é um livro que eu amo muito, que se chama Amor Amargo. É um livro que tem a temática de relacionamento abusivo, que costuma ser um tema que faz a gente chorar, se emocionar. Eu poderia falar também de outros livros aqui, como o da Colleen Hoover, que é o Assim que Acaba. Também O Silêncio da Alma, que é de uma autora nacional muito bonita e emocionante com essa temática. Mas de todos, o meu favorito continua sendo Amor Amargo. Vamos acompanhar como que uma jovem tão cheia de vida, cheia de sonhos, acaba se envolvendo em um relacionamento abusivo. E foi um livro, assim, que além de muito emocionante, me deu muito tapa na cara, porque me fez perceber que é muito difícil quando a pessoa se vê dentro de um relacionamento abusivo para conseguir sair, porque envolve medo, envolve vergonha, envolve sentimento, envolve tanta coisa. Então, além de ser um livro emocionante, também é um livro que ensina bastante. O próximo que vou falar é um que eu até peguei ele, porque é um livro diferente. É esse aqui, ó, se chama 100, que aprendemos na vida. E aí esse livro, ele é um livro muito legal para você dar de presente, inclusive, viu? Fica a sugestão. Ele é todinho ilustrado, tá vendo? Olha só. E aí, é um livro escrito com poucas frases. Cada página tem uma frase e uma ilustração, um desenho. Mas você pensa, então vai ser uma leitura fácil, rápida, bobinha. Não, entendeu? Não, simplesmente não. Quando você chega no final, você chorou. Mas sobre o que é? É um livro que vai contar a história de uma pessoa, de uma vida traçada do 0 aos 100 anos. Então a autora fez algo muito interessante, foi fazer uma pesquisa com várias pessoas para tentar entender quais são os aprendizados mais comuns e mais marcantes em cada idade. E aí, com base nisso, ela escreveu esse livro aqui, que é assim. Tenho que falar também de Um Lugar Bem Longe Daqui. Foi muito falado nas redes sociais, mas se você ainda não leu, tô aqui para reforçar para você dar uma chance, porque além de muito bem escrito, é um livro que vai falar muito, muito sobre preconceito, sobre disparidade de classe. Vai contar a história de uma menina que era conhecida como a Menina do Brejo. Ela viu a sua família, um por um, ir embora e deixar ela sozinha, morando num brejo, num casebre, no meio da natureza. É uma família muito humilde, onde seus pais e seus irmãos foram embora atrás de uma vida melhor e ela acabou ficando para trás. E ela precisou aprender a se virar sozinha para sobreviver. E a sua família, sua amizade, sua companhia era quem? A natureza, porque as outras pessoas daquele lugar tinham muito preconceito com ela, no mundo era ela por ela mesma. E aí também tem um pouco de mistério nesse livro, mas ele é muito emocionante. E chegando no final você vai se surpreender, você vai chorar.
e vai chorar. Um outro livro de uma autora nacional, bem curtinho, mas o tamanho dele engana, que é O Peso do Pássaro Morto. O nome desse livro já é uma poesia, né? Eu acho lindo esse nome. Esse livro é tão triste, gente. Ele vai contar a história de uma mulher que passou por todo tipo de sofrimento durante a infância e a vida adulta. Pensa uma pessoa que sofreu. É a protagonista desse livro. E a gente vai acompanhar os sentimentos dessa mulher e como foi crescer e viver na pele dela, sendo um peso de um pássaro morto. Assim, apenas leio. Um outro livro que quase ninguém fala dele, eu não sei porquê, porque ele é muito, muito, muito bom. Então assim, ó, se você gosta de drama, de romance e de livro pra chorar, você precisa ler esse livro. Por favor, leia. Se chama Vem Comigo. É sério, essa história é muito boa. Leia, você não vai se arrepender. No começo ele é uma coisa, mas no final ele é outra. Ele tem uma reviravolta que você não espera. E ele vai contar a história de um casal que está passando pelo luto, que está passando pela perda de um filho. Então já é um tema triste, já é um tema sensível, e acompanhar essa mulher tentando lutar contra esses sentimentos é um aprendizado incrível, mas assim, ó, você não vai estar preparado pro plot twist desse livro. Se prepara pra chorar, mas leiam. Passarinha também é um livro fininho, curtinho, mas que pelo menos me tocou num lugar muito pessoal, assim. Então é um livro bem emocionante, narrado por criança. Eu gosto muito de livros narrados por criança. Eu acho que eles são sempre cheios de muita pureza, muito sentimento. E esse livro não é diferente. Aqui a gente tem uma menina que tem síndrome de Asperger, então ela vê o mundo de uma maneira diferente e ela também está tentando encontrar um desfecho para a sua vida. Depois que a irmã mais velha dela acabou morrendo de forma trágica, ela e o pai precisam continuar vivendo e encontrar um desfecho para a sua história, para o luto, para a perda que eles tiveram e encontrar uma maneira de continuar vivendo mesmo depois de uma tragédia. Então assim, é um livro muito fofo, muito bonito e você vai com certeza aprender muito e se emocionar também com ele. Mais um livro que não é ficção, é história real, é Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex. Recentemente foi muito falado sobre essa história, afinal ela foi adaptada tanto em uma série documental no Globoplay, como em uma série ficcional, né, na Netflix. Mas vale a pena a leitura do livro, mesmo que você tenha assistido às adaptações, porque a maneira como a Daniela escreve aquela tragédia, tudo o que aconteceu naquela fatídica noite, a história das vítimas, dos sobreviventes e das suas famílias é única. Muito emocionante, muito, muito marcante, vale a pena. O livro mais desafiador dessa lista, sem dúvida nenhuma, é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E principalmente para quem não sabe o desfecho da história. Se você nunca leu sobre o desfecho da história, sem ser um livro bom para você pegar para ler, meio que sem saber de nada, sabe? E se deixar surpreender e se deixar levar, assim, pela experiência. Que foi o que aconteceu comigo. E assim, chegando no final desse livro, aconteceu uma reviravolta que eu não esperava e eu não achava que eu ia chorar nesse livro, mas no final eu chorei e não foi pouco. Mais um clássico da literatura brasileira, Vidas Secas. Sério, se você leu esse livro, e assim, não precisou chorar, assim, derramar muitas lágrimas, mas pelo menos assim, você não se emocionou, seu olho não marejou, olha, você tá sem sentimento. Porque assim, pensa num livro triste, é esse. E né, livro o quê? Que envolve família, envolve seca, envolve fome, envolve desigualdade, envolve justiça, envolve animais de estimação. Olha aí, tem como não ser triste? E por último, a minha leitura mais recente, o último livro que eu li me fez chorar e, por enquanto, é o meu favorito do ano, é Um Homem Chamado Ove. Um livro que tem um protagonista, um senhor, que ele está decidido que ele quer morrer, quer acabar com a vida dele, porque ele acha que não faz mais sentido continuar vivendo. Só que tudo muda quando uma família se muda para casa ao lado e eles acabam fazendo amizade com esse homem e acabam trazendo um novo significado, uma nova cor para a vida dele. E é tão lindo de acompanhar, gente, pra gente entender como que o Ovo se tornou essa pessoa. É um livro que fala sobre a solidão na terceira idade, como as pessoas, né, nessa fase da vida elas se sentem depois de tudo que viveram, depois de tudo que fizeram, depois que a maioria das pessoas que elas conheciam já se foram. Então vale muito, muito a pena a leitura. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que peguem alguma indicação dessa lista. Tem muita coisa boa aqui. E foi muito bacana gravar esse vídeo, porque como eu falei, eu amo livros para chorar, não é mesmo? Obrigada por você ter assistido até aqui, deixa nos comentários o que você achou, se você gostou, se você gosta de livros para chorar, se tem recomendação de outros livros, estou sempre procurando novas recomendações. Obrigada por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!